esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que quando partilhamos o pouco que temos, ele se multiplica e dá para todos. Meus queridos irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje é um chamamento a cada um de nós a não sermos egoístas, a não preocupar somente conosco, mas preocupar com a multidão faminta, preocupar com aqueles que não têm o que comer. Olha, meu querido irmão e irmã, penso que aqui não é só o alimento material. Quantos não têm o que comer, o alimento espiritual? Quantos que ainda não conhecem Jesus? Quantos que ainda não conhecem a misericórdia de Deus? E nós precisamos levar Jesus, nós precisamos levar esse misericordioso Deus àqueles que ainda não o conhecem. Olha, meu irmão, minha irmã, nós precisamos partilhar um pouco do que temos com aqueles que menos têm. Assim como Jesus, nós precisamos ter compaixão da multidão faminta ao redor de nós. Às vezes um vizinho, às vezes até mesmo um parente, pessoas distantes que estão aí sucumbindo de fome, de necessidade de conhecer a Deus, necessidade material, necessidade espiritual. E precisamos nós, meus queridos, estender a mão e ser instrumento de cura e libertação para estes. Olha que ali no meio daquela multidão, os discípulos encontraram 7 pães. 7, não é? Perfeição. E aqueles pães, então, Jesus os faz multiplicar, a ponto até de sobrar depois. Faz o mesmo com alguns peixinhos que estavam por ali. Jesus, meus queridos, tem compaixão daquele povo faminto, porque se fossem embora, iam morrer de fome. Precisamos todos nós ter compaixão das pessoas que estão aí doentes, desesperadas, com medo de coronavírus, com medo de pegar câncer, com medo de perder o emprego, com medo de não ter o que comer amanhã. Olha, meu irmão, minha irmã,
É preciso estender a mão a este povo. É preciso levar Jesus para essas pessoas, mostrar para todos que com Jesus tudo é possível. Sem Jesus, meus queridos, nada é possível. Ô meu irmão, ô minha irmã, qual que é a sua preocupação? Qual que é a sua necessidade? Qual que é a vontade que você quer realizar em sua vida? Procuremos a Jesus, nos entreguemos na providência divina, Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida, vai providenciar para nós o necessário. Olha, eu disse o necessário, porque acima do necessário é desperdício, não nos pertence, pertence ao outro. Se nós dividirmos, meus queridos, vai dar para todos e ainda vai sobrar. Se existe muita fome no mundo, se existe multidão faminta, é porque tem poucos concentrando aquilo que era da multidão. Não sejamos egoístas, mas sejamos solidários, tenhamos compaixão deste mundo pecador, tenhamos compaixão deste mundo faminto de pão e faminto de pão espiritual também. Olha, meu irmão, minha irmã, vamos assumir o nosso batismo, vamos nos colocar a serviço, vamos juntos com Jesus fazer o pão de cada dia multiplicar, amém? Que assim seja, amém.